esquece de curtir a nossa live, a nossa transmissão, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, a gente está prestes a alcançar 1 milhão de inscritos, então manda para os familiares, para os amigos se inscreverem também para a gente alcançar esse número rapidinho, tá certo? Se junte a essa grande comunidade da TVT aqui no YouTube. Vamos para a nossa próxima conversa, bastante importante, porque olha só, vai ter disputa, tá tendo na verdade, hoje e amanhã, 14 e 15 agora de agosto, nos conselhos regionais de medicina de todo o Brasil. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo agora a Arruda Bastos, ele é médico oncologista, sanitarista, coordenador geral da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia, é professor universitário de medicina e já ocupou o cargo de secretário da Saúde do Ceará por 2 gestões. Professor, um prazer te receber, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. O prazer meu de participar do seu programa, já participei há algum tempo atrás, e principalmente para discutir esse tema muito importante, que é a renovação dos conselhos regionais de medicina. É bom dizer que quase todos os estados, essa eleição começou hoje pela manhã, nós estamos acompanhando, poucos estados não formaram chapa de oposição, a grande maioria dos estados tem mais, inclusive, de uma chapa de oposição, o que divide nesses estados fica mais difícil, não teve um consenso de formar uma chapa única, como nós formamos em alguns estados, estamos concorrendo com a chance mais importante nesse momento atual, porque nós precisamos oxigenizar todos os conselhos regionais de medicina e preparando exatamente para a eleição do próximo ano, que é a eleição para o Conselho Federal de Medicina. É bom dizer para aqueles que não são da categoria médica que a eleição para os Conselhos Regionais de Medicina, são 27 conselhos, eles não coincidem com a eleição para o Conselho Federal. O Conselho Federal de Medicina vai ser renovado só no meio do ano que vem, em agosto do ano que vem. Agora é a renovação dos conselhos estaduais, que é muito importante, porque boa parte, Thalita, desses conselhos, eles atuaram conjuntamente com o Conselho Federal de Medicina, inclusive nas piores fases da saúde brasileira, naquela fase do negacionismo, contra as vacinas, contra o isolamento social, contra o uso de máscaras, a favor de medicamentos sem a menor comprovação científica, ao lado dos ministros negacionistas do governo anterior, ao lado do presidente do governo anterior, quer dizer, nós não vamos esquecer, eu até tenho dito, não vamos esquecer o que aconteceu no verão passado. Todos esses conselheiros que estão agora se colocando e renegando um pouco o bolsonarismo, renegando um pouco a extrema-direita, renegando que tenham tido alguma ligação com isso. Olha, nós acompanhamos, os conselhos regionais de medicina não fizeram nenhuma oposição às atitudes do Conselho Federal. Muito pelo contrário, deram respaldo, sempre respaldaram as atitudes negacionistas contra as vacinas, contra tudo mais durante a pandemia. Poderiam ter tido hombridade de atuar a favor da ciência, a favor da vida, a favor da nossa população, a favor da saúde pública. Não fizeram isso. E agora, como tudo que acontece, o presidente saiu, esses ministros entraram em desgraça, a CPI da Covid provou realmente o que aconteceu, e aí eu não isento nem o Mandetta, nem o Nelson Teich, muito menos o Pazuello e muito menos o Queiroga. Então, o que existe agora é uma tentativa de médicos progressistas, médicos voltados para a ciência, voltados para a vida, médicos que, inclusive, em alguns locais, pertenciam aos conselhos atuais, eram minoritários, defendiam as posições progressistas, mas não tinham força de influenciar nas decisões finais dos seus conselhos. Então, eles saíram dessas chapas de situação e reforçaram as chapas de oposição. Então, o que nós estamos orientando a todos os médicos, médicas do Brasil, é que procurem no seu estado votar nas chapas que fazem oposição aos conselhos atuais. Examinar quais aquelas chapas que fazem oposição, examinar as propostas. Se a proposta tem que é a favor da democracia, que é a favor da ética, a favor da ciência, a favor da cidadania, nessa chapa que nós devemos votar, porque o principal é o que vai acontecer no ano que vem, que é a renovação para o Conselho Federal de Medicina. Vale a pena dizer que
que os conselhos regionais, o Conselho Federal de Medicina, são autarquias. São autarquias que, inclusive, prestam conta ao Tribunal de Contas da União. Então, não podem fazer política como o Conselho Federal fez e como alguns conselhos estaduais também fizeram, inclusive levando bolsonaristas e levando o próprio presidente Bolsonaro, quando candidato, para fazer campanha dentro do Conselho ou em eventos patrocinados pelo Conselho. Isso é inadmissível, isso nunca aconteceu, nem em conselhos dirigidos por médicos progressistas, nunca teve isso. Os conselhos sempre tiveram um papel importante no controle, no funcionamento da medicina, no registro dos médicos, sempre a favor da ciência, da vida, da saúde pública, e não fazendo campanha política. Por isso é que as chapas estão diversas. Nós temos médicos que são muito progressistas, outros são mais conservadores, mas não são de extrema direita e não de direita. Mas o principal, o que nos move, é aquela chance de modificarmos os conselhos regionais e futuramente o Conselho Federal de Medicina. Perfeito. Professor, os resultados saem quando para a gente fazer esse acompanhamento? Sabe nos dizer? Olha, a eleição começou hoje e vai até amanhã, às 20h. Então, logo depois, Tive problema de conexão com o professor Arruda Bastos, né? Ele caiu. Deixa eu ver se ele volta. Agora, o senhor dizia que vai até às 8h da noite de amanhã essa votação, para logo depois a gente já ter o resultado? Sim, o resultado não tem por que demorar, né? A eleição acontece na mesma hora no Brasil todo, cada estado tem um link do Conselho Federal de Medicina, e esse link é o link que os médicos votam. Eu, por exemplo, já votei, não tenho dificuldade para votar, eu quero até dizer que aqueles médicos que estejam assistindo o programa, entrem agora no site das eleições do seu estado, rapidamente você vota e vai continuar fazendo as suas atividades, e amanhã fique atento para a apuração. Nesse período agora pré-eleitoral, aconteceram coisas assim impossíveis também de se aceitar. Chapas de situação tiveram extrema dificuldade de serem registradas. As chapas, a situação usou de todos os meios e artifícios em muitas cidades. Tem chapa que só conseguiu registrar através de uma ação judicial, que só conseguiram registro, como é o caso de uma das chapas, chapa 4, no Rio de Janeiro, que só conseguiu registro antes de ontem, porque tentaram barrar tudo que foi possível. Então, existe uma crítica grande e denúncias grandes que as comissões eleitorais, formadas em boa parte dos conselhos regionais de medicina, utilizaram 2 pesos e 2 medidas ao cadastrar chapas de situação e ao cadastrar chapas de oposição. Isso é geral. Então, tem essa denúncia. Algumas chapas estão concorrendo graças a liminares, porque não conseguiram registrar, porque as solicitações, as exigências ultrapassavam o bom senso, e coisas que não foram solicitadas para... Todos sabem, quem já concorreu, que quando falta um documento, às vezes uma foto, é um documento a mais, é um dado daquele médico. Sempre que entra em diligência, é dado um prazo para que o médico apresente isso aqui. Aconteceu uma coisa impossível. Tem um médico que era cadastrado numa chapa e saiu da chapa. Então, disseram, não, a chapa não pode mais concorrer porque saiu um médico. Assim era muito bom, né? Você coloca um infiltrado numa chapa, depois que conclui o prazo de registro, aquele infiltrado, aquele quinta coluna sai e prejudica aquela chapa toda que passou um ano sendo trabalhada. Não, isso não pode existir. Deve existir o prazo para que a chapa indique um outro nome, pois até isso também foi necessário que se entrasse na justiça. Uma outra coisa também, proibir debates. Quando proibir debates entre chapas que estão concorrendo a um conselho tão importante como os conselhos regionais de medicina, e depois vão influenciar no Conselho Federal de Medicina. Aqui mesmo no Ceará, nós temos 2 chapas, uma chapa
a chapa 2, que é a chapa que nós apoiamos, fomos convidados por vários órgãos de imprensa, inclusive com grande audiência, para debater. Só a chapa 2 de oposição compareceu. A outra chapa não compareceu, alegando que não existia no edital nada orientando para que tenha debate. Olha, se não diz lá que é proibido, então por que não ter debate? Quer dizer, uma resposta que não tem o menor sentido, né? Não vamos debater porque no edital não diz que pode ter, mas diz que não pode. Não fala nada disso. Fala que não pode ter excesso de gastos, né? Como outras campanhas. É uma campanha um pouco mais discreta, em termos de outdoor, em termos de propaganda paga. Isso realmente não existe. Mas debate que a imprensa convidou, isso não tem. Nós estamos muito esperançosos que nós vamos conseguir vencer em muitos estados, principalmente naqueles em que a união da oposição foi grande. Aqui nós conseguimos unir, como eu te falei, vários segmentos, a nossa associação, a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, um coletivo Rebento, que é um coletivo também progressista, mais a rede de médicos e médicos populares, mais pessoas que estavam na chapa de situação e que saíram. Então, nós fizemos aqui uma chapa muito eclética, e o ideal é que seja isso, que seja uma chapa eclética. E mais uma coisa importante, Thalita, nós dividimos aqui a chapa com paridade de gênero. São 40 membros. Dos 40 membros, 20 são médicas e 20 são médicos. Até mesmo porque daqui 1, 2 anos nós vamos ter mais médicas no Brasil, registradas nos conselhos, do que médicos. Então não tem sentido você formar uma chapa cheia de médicos e até certo ponto escantear a participação das médicas. Aqui nós tivemos esse cuidado. Além disso, pegar professores muito experientes, catedráticos. Eu cito sempre um que foi meu professor. Olha, eu tenho 44 anos de profissão e esse profissional, Dr. Dalgimar Bezerra de Menezes, que é um catedrático aqui, um médico patologista, ele está nessa chapa, né? E nós temos médicos que terminaram mais recentemente. Então, além dessa paridade de gênero, também essa diversidade de tempo de formatura, se são do interior, se são da capital. Então, a chapa, os estados que conseguiram fazer isso estão saindo na frente. Professora Arruda, te agradeço demais por esse alerta importante que você traz aqui para a gente. Tomara que vejamos a oxigenação dos conselhos regionais de medicina, porque, como você lembrou, se a gente não prestava atenção antes, passamos a prestar atenção a partir da pandemia, muito por conta da atuação do Conselho Federal de Medicina, né, que se aliou a Bolsonaro, que defendeu cloroquina. Foi um desastre total. A gente teria um órgão naquele momento que pudesse... precisaríamos de um órgão que pudesse barrar o que dizia Bolsonaro naquela época, e a gente não teve. Então, de extrema importância fazer esse acompanhamento das eleições do Conselho Regional agora. Muito obrigada, uma boa tarde para você e a gente segue acompanhando esse assunto. Até! Eu que agradeço, Thalita, estou à disposição para discutir esse assunto e outros assuntos. Queria só dizer o seguinte, a nossa entidade, a entidade nacional, é a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia. Nós começamos como movimento ainda em 2013, crescemos um pouco mais. Em 2019, nós criamos a nossa entidade, estamos em campanha de filiação, já temos mais de 2.000 médicos na nossa entidade em todo o Brasil, e as nossas portas estão abertas para médicos e médicas progressistas que queiram se juntar ao nosso grupo, defendendo sempre a ciência, a vida, a cidadania e a democracia. Obrigado, Thalita, obrigado a todos os seus ouvintes e telespectadores. Obrigada, sucesso para vocês. A gente conversou com a Arruda Bastos, que é médico oncologista, sanitarista e é coordenador geral da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Vamos para um outro assunto muito